A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro deve administrar uma verba de R$860 mil por mês para despesas e viagens à frente do PL Mulher. A notícia é destaque no nosso site. O montante faz parte da cota do fundo partidário, que será destinada ao segmento feminino do partido comandado por Valdemar Costa Neto. Ao todo, o PL terá direito a mais de R$200 milhões este ano, já que fez a maior bancada da Câmara dos Deputados. Michele deve usar o recurso para pagamento de despesas diárias, como luz e água, além de eventos e viagens programadas pelo Brasil. A ex-primeira-dama já conta com um gabinete na sede nacional do PL, em Brasília, e deve ter uma equipe de assessoramento com ajuda técnica e também de comunicação. Vamos para o debate. Sila, pelo que eu entendi, a regra do fundo partidário, apurando essa história, ela determina que 5% tem que ir para a representação feminina, que daria mais ou menos esses 860 mil por mês. Conversando com gente do PL, como isso não foi utilizado janeiro, fevereiro, talvez a Michele vai ter quase aí 1 milhão por mês na mão durante aí até o final do ano. Exatamente. É bastante, hein? Exatamente. Esse é um dos instrumentos para exatamente ampliar a participação da mulher na política, que é tão importante. A gente está aí no mês da mulher, eu tenho falado bastante sobre isso, tanto que a gente não tem presença nos espaços públicos e na política. Então, eu considero os partidos mulher, né, que eles sempre chamam partido mulher, muito importantes. E tem alguns partidos que fazem um trabalho fundamental para isso, dando cursos, estimulando, trazendo mulheres. Então, eu me pergunto qual é a militância e a história de Michele Bolsonaro nisso tudo para conseguir fazer isso. Eu não estou aqui questionando a capacidade dela, mas eu não conheço que ela tenha uma militância política e um conhecimento para fazer isso. Então, me espanta nesse sentido e me preocupa o fato de se dar toda essa verba e todo esse poder ao partido que mais fundo partidário tem nessa legislatura, porque foi quem elegeu mais deputados, todo esse dinheiro para alguém que, eventualmente, não tem nenhuma militância nem no próprio partido, nem em outros partidos, não é? E alguém que sempre disse que não queria entrar na política, né? Ela sempre se colocou como tal. Alguém que não queria entrar na política, na campanha, ela acabou entrando ali numa posição muito específica, que era junto aos evangélicos, fazendo um trabalho de campanha, mas bem específico, né? Também não era uma militância política, então me preocupa, me espanta um pouco nesse sentido. Mas aí, será que o problema não é o tamanho do fundo partidário? Porque assim, está tudo dentro da regra. Sem dúvida. Ela está recebendo 5%, que é devido, só que o PL está recebendo um dinheiro enorme, porque o fundo partidário é enorme. Então, nós estamos falando de quase 1 milhão por mês nas mãos da Michele Bolsonaro, João. Pois é, 1 milhão por mês, bastante dinheiro, mas é o que determina. Está dentro do que a regra, primeiro, a lei do fundo partidário, que aloca esse valor nas mãos do partido que elegeu a maior bancada. Segundo ponto, a fração, quanto que dá 1 milhão por mês? Vai dar 10 meses, 10 milhões de 200 milhões, estamos falando aí mais ou menos de 5%, portanto, né? E, portanto, está dentro do que é determinado. Eu tenho uma questão apenas. Eu entendo perfeitamente o foco na Michele. Ela é o maior ativo, um dos maiores ativos políticos que o PL tem. É natural que ele queira investir nela e que queira dar um destaque para ela. Ela pode ter dito no passado que não queria entrar para a política, mas ela mergulhou na política. Chegou um momento em que a Justiça Eleitoral teve que até entrar para impedir que a Michele aparecesse mais do que o Bolsonaro nas propagandas da presidência, porque isso também era contra a regra, tem que mostrar o candidato, né? Não pode ficar mostrando só a mulher, mas ela mergulhou de corpo e alma na política. O PL sabe que ela é um grande ativo porque ela traz votos, ela tem carisma, ela tem simpatia, ela se relaciona tanto com o eleitor do Bolsonaro quanto com o eleitorado feminino, tem muito menos rejeição que o Bolsonaro. Então, é claro que o PL vai querê-la junto, provavelmente como candidata, e se não, como uma puxadora de votos, seja como candidata ou como não candidata, uma estimuladora de votos. Então, ele vai querer investir nela. Agora, eu acho triste, eu acho uma pena quando
esse dinheiro do fundo partidário, que deveria apoiar mulheres em geral e candidaturas, especialmente daquelas que têm mais dificuldade, aquelas que não são famosas ainda, aquelas que não são puxadoras de voto ainda, ajudando mulheres que estão entrando na política. Eu acho uma pena se todo o dinheiro, entre aspas, dedicado à mulher do PL, por lei dedicado à mulher do PL, for justamente para Michele, deixando de lado a formação de novos quadros e a aparição de novas candidatas políticas de direita no PL na política brasileira. Gabriela, recentemente saiu um dado da pesquisa da Quest Consultoria mostrando a popularidade da Michele Bolsonaro e também a popularidade da primeira-dama Janja da Silva. E é impressionante o crescimento de popularidade da Janja. Estava até recuperando o dado aqui. Ela está com uma popularidade, foi avaliada positivamente por 41% dos brasileiros. Michele estava com 35% de avaliação positiva. Ela pensa em entrar para a política? Olha, eu acho que ela já está na política, né? Não, como candidata. Como primeira-dama, ela já está na política ajudando, especialmente as mulheres do partido. Ela tem participado ativamente das mulheres do partido. Mas esse tema eu gosto tanto. Posso falar mais um pouquinho sobre a lei das mulheres? Porque é objeto do meu estudo. Pode, desde que você não fuja da minha pergunta depois. Depois. Então, tá que eu tô aqui, a Cila falou, o João falou, eu estava doida para falar sobre isso, que eu falei, gente, eu respiro esse tema, né? Então, esse 5% do fundo partidário, gente, 95% do fundo partidário, os partidos podem fazer o que quiserem, mas 5% é para promoção e difusão de programas de participação de mulheres na política. E eu queria compartilhar com vocês que nos últimos anos, desde que essa cota afirmativa, essa política afirmativa foi criada, os partidos vêm reiteradamente descumprindo com isso. Eles não conseguem simplesmente colocar 5% do fundo partidário para promover a inclusão de mulheres na política. E por isso que hoje a gente tem um país com 53% do eleitorado, mais ou menos, né, formado por mulheres, e somente 18% da Câmara Federal, da Câmara dos Deputados, é ocupada por mulheres. Elas estão na base, mas não conseguem chegar no topo da pirâmide. Das 27 unidades federativas da população, somente 2 governadoras. Dobrou o número de governadora, porque na legislatura anterior só tinha Fátima Bezerra, agora tem também a Raquel Lira. Então, tudo isso é reflexo da falta de apoio dos partidos políticos para a inclusão de mulheres. E esse fundo não pode ser utilizado para fins eleitorais, no sentido que o Joel disse de vamos apoiar uma candidata. Esse fundo é para programas de participação e inclusão de mulheres na política. Por isso que a Justiça Eleitoral vem reiteradamente desaprovando contas, né, aplicando multas, e por isso que os partidos, eu fico muito chateada com isso, os partidos ficam aprovando autoanistias. Por quê? Um Congresso Nacional majoritariamente masculino, as direções partidárias majoritariamente masculinas, o que eles fazem? Eles conseguem aprovar leis que dizem, em 2019 uma lei foi aprovada dizendo, olha, quem não aplicou os 5% do fundo não vai mais ter que pagar multa para a Justiça Eleitoral. Entraram com uma ADI para questionar isso no STF. O que fizeram? Emenda constitucional. Passou, ninguém reparou nisso. Emenda constitucional ano passado, que foi aprovada ali naquela reforma política, falaram que deram direitos para as mulheres, mas um dos artigos da emenda diz que os partidos que não respeitaram 5% do fundo partidário para mulheres e que tomaram multas ou contas reprovadas e que ainda não tivessem transitado em julgado seriam perdoados. Foi isso que foi aprovado por emenda constitucional. Eles não conseguem aprovar uma emenda constitucional para dar direito para o povo, mas conseguem aprovar uma emenda constitucional para anistiar partido político. Eu só queria compartilhar com vocês, porque isso me revolta profundamente. Acho ótimo que a Michele, que é também... tem uma popularidade e agrada uma parte da população, que ela esteja à frente de uma Secretaria Nacional de Mulheres de um partido, né? Não é o meu espectro político que eu gosto, que eu tenho simpatia, mas é ótimo se ela for a líder, desde que ela promova, né, esses programas dentro do PL de inclusão e participação de mulheres na política e não use para fins eleitorais pessoais, porque aí ela estaria deturpando a finalidade da lei.
Quer dizer, se o dinheiro... Só uma pergunta, Gabriela, como especialista. Então, se o dinheiro para pagar as passagens e estadia da Michelle, no fundo, foi um veículo para a promoção dela e dos Bolsonaro. Não pode. Está fora da lei. Está fora da lei. Tanto que os partidos têm recebido... Eles tentaram algumas vezes aprovar legislações e por isso que o STF, até aquela DI 5617 de 2018, que o STF aproveitou para dar o financiamento público de campanha para mulheres também, foi uma lei que tentava falar que esse fundo dos 5% podia ser acumulado para usar só na eleição. A gente usa para as mulheres nas eleições, e aí foi reprovado. Então, eleição é eleição. Na eleição, você tem que ter fundo partidário, fundo especial de financiamento de campanha, com no mínimo 30% para mulheres, porque tem no mínimo 30% de mulheres candidatos graças às cotas de gênero. E esse 5% é para esses programas. Não pode ser usado para fins eleitorais. Agora, você não vai escapar da minha pergunta. Teremos Janja Michelle em algum momento? Eu não sei. Eu acho que a Michelle já está mostrando, Sim. Ela já está... E a Janja? A minha impressão é que a Janja, ela está mais nesse sentido de preciso ajudar o partido. Ela sempre foi uma militante política, né? Ela sempre foi filiada ao PT e ela viu ali, ela nunca foi uma mulher de ficar parada, né? De falar, olha, você é a esposa que fica em casa. Ela sempre foi muito participativa porque a militância dela é muito forte. Então, ela está vendo uma oportunidade e ela é uma militante feminista. Assim, a gente vê todas as ações dela são muito vinculadas às ações antes era da Secretaria de Mulheres do partido, agora o Ministério das Mulheres, Ministério dos Direitos Humanos, Proteção das Mulheres, Criança e Adolescente. Então, ela tem essa pegada. Agora... Será candidata? Será? Joel, acho que o Lula vai... Acho que o Lula volta. Vou fazer uma provocação pro Hélio, mas 50%. Que não tá... Vou fazer uma provocação pro Hélio, mas que não é, assim, impossível, não. Janja e Michelle 2026, Hélio? Eu acho possível. Eu acho sim possível. A Michelle tem um potencial político substancial e a Janja está se qualificando para tal. Então, eu acho que eu não descarto, não. Na política brasileira, a gente não pode se surpreender com nada e é difícil antecipar quem vai ter destaque. A oposição agora, Raquel, está começando a fazer o seu trabalho e, em parte, dinamizada pelas trapalhadas do governo atual. Então, a gente está vendo gente com mandato, por exemplo, Tarcísio, Romeu Zema, que está fazendo um trabalho espetacular em Minas Gerais, a Tereza Cristina no Senado é um destaque, ela vai estar no debate, Marcel Van Hatten na Câmara dos Deputados é brilhante, e Michelle e Jair, que não têm mandato, vão fazer essas viagens por aí. O que todos eles, eu acho que têm em comum como um ativo, na minha opinião, é uma aderência às ideias econômicas do Paulo Guedes. É o guedismo, como eu chamo. É o legado do Paulo Guedes que está começando a ser percebido como muito positivo, né? Pelo menos não pelo PT, certamente, que está falando que é herança maldita, mas o pessoal está vendo os resultados. Então, eu acho que o que está acontecendo é isso, está havendo uma confluência, uma aderência pelo liberalismo econômico e pelo legado do Paulo Guedes. Sobre a questão do fundo, né, que eu acho que são valores absurdos, 200 milhões de reais por ano recebidos pelo PL, né, dos cofres públicos, né, e também o valor que vai para a Michelle aí. Eu acho que isso ilustra a decisão do Novo, que não vai receber nenhum valor, porque não tem número de deputados suficiente para receber fundo partidário, justifica ao mínimo a decisão do Novo do outro dia de falar, vou usar ao menos os juros do fundo partidário de tempos anteriores para fazer frente às despesas e o que precisar fazer, inclusive a participação de mulheres. E por falar em Novo, como esse dinheiro para mulheres é obrigatório, o Novo usava esse também, fazendo um trabalho, inclusive, super bacana com relação a isso. Mas você é obrigado a usar esse dinheiro para mulheres, tamanha é o gap que a gente tem nessa área. Gente, preciso passar para o próximo tema.